A chuva batia com tanta força nas janelas do hospital que pensei que o vidro fosse estilhaçar. Cada gota parecia ecoar o bater do meu coração enquanto segurava a mãozinha do meu filho. Os dedos dele estavam frios e trêmulos na minha mão. A sala de emergência cheirava a antisséptico e a algo mais. Talvez medo ou desespero. Eu já não sabia dizer. Os últimos 5 anos tinham embotado a minha capacidade de distinguir entre os dois. Mamã, dói minha barriga. Luca choramingou. A sua voz era tão fraca que mal se ouvia no meio do caos à nossa volta. Os seus caracóis escuros estavam colados à testa com suor, e a sua pele morena tinha adquirido uma tonalidade acinzentada que me revirou o estômago. Eu sei, querido, eu sei. Afastei-lhe o cabelo com os dedos trêmulos. O médico vai atendê-lo em breve, mas em breve não era suficiente. A sala de espera estava lotada de pessoas em vários estados de angústia e já estávamos ali há 1 hora. Eu tinha ligado para o restaurante a dizer que estava doente e não iria trabalhar no meu terceiro turno, o que significava que não teria gorjetas naquela noite, o que significava que o aluguer ficaria atrasado novamente. A matemática da sobrevivência nunca parava de calcular na minha cabeça, mesmo quando o meu filho de 5 anos estava com febre alta. Pressiono os meus lábios na testa dele. Ainda está quente, muito quente. Com licença, uma enfermeira aparece com uma expressão atarefada. Estamos com falta de pessoal esta noite, sim. Vai demorar pelo menos mais 1 hora. Hã? Ele está com 39 e de febre há 6 horas, digo, tentando esconder o desespero da minha voz. Ele mal consegue manter a água no estômago. Eu entendo, mas por favor. A palavra saiu entrecortada, e eu me odiei por isso. Odiava ter sido reduzida a implorar numa sala de espera de hospital enquanto meu filho sofria. Por favor, apenas olhe para ele. A expressão da enfermeira suavizou-se ligeiramente, mas ela abanou a cabeça. Sinto muito. Existe um sistema de prioridades. A menos que ele pare de respirar ou tenha 5 anos. Senhora, preciso que se acalme. Acalme-se. Como se eu não tivesse passado os últimos 5 anos a ser calma, a ser invisível, a ser nada mais do que um fantasma a mover-se por uma vida que mal reconhecia como minha. Afundei-me na cadeira de plástico, puxando Luca para mais perto. Ele choramingou novamente e senti algo dentro de mim partir-se um pouco mais. Era suposto isto ser melhor. Deixar aquela vida era suposto tornar tudo melhor. Mas aqui estava eu, incapaz de pagar cuidados de saúde adequados para o meu filho, a trabalhar em 3 empregos só para manter um teto sobre as nossas cabeças, num bairro onde verificava 3 vezes as fechaduras todas as noites. As portas automáticas abriram-se com um silvo e uma rajada de vento trouxe o cheiro de colônia cara e chuva. Não olhei para cima. Aprendi a não olhar para pessoas que se moviam com aquele tipo de confiança, aquele tipo de presença. Elas existiam num mundo diferente, um mundo que eu deixei para trás. Mas então a sala de espera mudou. O próprio ar parecia ter mudado, ficando mais pesado, mais carregado. As conversas se transformaram em sussurros, depois em silêncio. Até mesmo o bebê que chorava 2 filas adiante parecia ter se acalmado. Senti antes de ver qualquer coisa. Aquela sensação familiar na nuca. Aquela que costumava avisar-me quando ele estava perto. O meu corpo reconheceu o perigo antes que a minha mente pudesse acompanhar. Não, não podia ser. Mantive os olhos fixos em Luca, na pequena subida e descida do seu peito, em qualquer coisa, exceto na presença que agora dominava toda a sala. Mas eu conseguia ouvi-los. Passos, vários conjuntos, a eficiência silenciosa de pessoas que sabiam como se mover em conjunto, o farfalhar sutil de tecidos caros e, por baixo de tudo isso, uma voz que eu passei 5 anos a tentar esquecer. Desocupem a ala privada agora, profunda, autoritária, uma voz que esperava obediência instantânea e sempre a recebia. O meu coração parou, depois recomeçou. Muito rápido, muito forte. Os meus dedos apertaram a mão de Luca até ele se contorcer. Mamã, estás a magoar-me. Desculpa, querido. Desculpa. Soltei o aperto, mas não consegui largar completamente. Proteção ou restrição? Não tinha a certeza de qual dos impulsos era mais forte. Senhor, não pode simplesmente... A enfermeira de antes, mas a sua voz tinha mudado. Mais alta, nervosa. Dr. Chen, ligue para ele. Diga que Dante Moretti está aqui e precisa da sua atenção imediata. Dante Moretti.
O nome pairou no ar como uma maldição, como uma oração, como tudo de que eu fugira. Cometi o erro de olhar para cima. Ele estava no centro da sala de espera, cercado por 4 homens em ternos escuros que examinavam o espaço com vigilância experiente. Mas eu mal os notei. Todo o meu foco se concentrou nele. O homem com quem me casei aos 19 anos, de quem me divorciei aos 23 e que passei todos os dias desde então a tentar apagar da minha memória. 5 anos não o tinham diminuído. Se alguma coisa, ele parecia maior, mais imponente. As linhas marcantes do seu rosto estavam mais duras agora, o queixo mais definido. O cabelo preto estava mais curto do que eu me lembrava, penteado para trás da testa de uma forma que enfatizava a intensidade fria dos seus olhos escuros. Ele usava um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que 3 meses do meu aluguer. E apesar da hora tardia e da chuva, ele parecia imaculado, intocável. Uma ligadura branca envolvia o seu antebraço esquerdo, visível onde a manga estava enrolada. O sangue tinha escorrido, formando uma pequena mancha vermelha. Ele estava ferido. Dante Moretti, o homem que eu nunca tinha visto mostrar fraqueza, estava a sangrar. E então os seus olhos percorreram a sala. Baixei o olhar imediatamente, encolhendo instintivamente os ombros, tornando-me mais pequena. Esconder-me. O imperativo gritava em todos os meus nervos. Puxei Luca para mais perto, inclinando o meu corpo para protegê-lo, e rezei para que 5 anos tivessem me mudado o suficiente. Que a exaustão e a pobreza tivessem me tornado tão invisível quanto me sentia. Por favor, não me veja. Por favor, não me veja. Por favor, não. A ala privada está a ser preparada, Sr. Moretti. Uma voz diferente, masculina, obsequiosa, provavelmente o administrador do hospital. Se me acompanhar, quem mais está aqui esta noite? A pergunta de Dante cortou o ar como uma lâmina. Há mais alguma admissão de que eu deva estar ciente? Senhor, não compreendo. Imagens de segurança. Quem entrou antes de mim nas últimas 2 horas? O meu sangue gelou. Ele estava a verificar. Claro que estava a verificar. Dante nunca entrava em nenhum espaço sem saber exatamente quem o ocupava. Quem poderia representar uma ameaça? Quem poderia precisar de ser eliminado? Velhos hábitos, velha paranoia. A vida que vivíamos, a vida da qual eu tinha escapado. Senhor Moretti, com todo o respeito, não posso partilhar informações sobre pacientes. Marco, apenas o nome, calmo, quase gentil. Mas um dos homens de fato deu um passo à frente e o protesto do administrador morreu na sua garganta. Claro, imediatamente. Vou pedir para trazerem os registros imediatamente. O meu peito apertou-se. As paredes pareciam fechar-se. Se ele visse o meu nome naqueles registros, se soubesse que o Luca estava aqui. Eu disse-lhe que tinha tido um aborto espontâneo 6 meses após o nosso casamento, quando a violência se intensificou, quando os corpos começaram a acumular-se. Quando percebi que o homem que eu amava estava tão profundamente enterrado sob o monstro que eu nunca mais o encontraria. Eu menti. Disse-lhe que tinha perdido o bebê e 2 semanas depois, desapareci com a ajuda de um abrigo para mulheres e de uma assistente social que falsificou documentos. Luca nunca existiu no mundo de Dante. Ele era o meu segredo, a minha razão de viver, o meu lindo e perfeito filho que nunca conheceria a escuridão do império do seu pai. Mas agora estávamos no mesmo edifício, a respirar o mesmo ar, e a qualquer momento Dante saberia. Mamã, a voz de Luca trouxe-me de volta à realidade. Os seus olhos estavam vidrados pela febre, mas ele olhava para mim com confusão. Por que estás a tremer? Estou bem, querido. Só estou com frio. Estás a mentir. Ele disse isso com naturalidade, como só as crianças sabem fazer. Estás com medo. Menino esperto. Esperto demais. Luca Rossi. Uma enfermeira apareceu, lendo uma prancheta. A sua voz ecoou pela sala de espera. Não, 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 não. A cabeça de Dante virou-se. Não rapidamente, não de forma óbvia, mas eu vi. Aquela mudança predatória de atenção. Da mesma forma que um lobo capta um cheiro no vento. Rossi tinha sido o meu nome de solteira. O nome que eu tinha recuperado após o divórcio. O nome que eu tinha dado ao meu filho para mantê-lo seguro. Mas Dante conhecia esse nome. Ele sussurrou-o contra a minha pele na nossa noite de núpcias. Disse-me que eu nunca mais precisaria dele.
Que eu era Moretti agora e para sempre. Levantei-me com as pernas trêmulas, pegando Luca nos braços, mesmo ele já estar a ficar grande demais para isso. O peso dele me estabilizou. Lembrou-me porque eu precisava me mover. Precisava sair da linha de visão de Dante antes. Por aqui, por favor, disse a enfermeira, apontando para o corredor. Mantive a cabeça baixa, o cabelo caindo para a frente como uma cortina. Movi-me rapidamente, mas não muito rápido. Não corri. Correr chamava a atenção. Aprendi isso da maneira mais difícil. Estávamos quase no corredor, quase a salvo. Esperem. Essa única palavra parou todos, enfermeiras, paciência, a mulher na recepção com a mão congelada sobre o teclado. Até Luca ficou imóvel nos meus braços. Eu não parei. Não podia parar. Os meus pés continuaram a andar, levando-nos em direção ao corredor, em direção à segurança, em direção à mulher com a criança. Parem-na! Um dos homens de fato moveu-se, bloqueando a entrada do corredor com a eficiência casual de alguém que já tinha feito isso 1000 vezes. Ele não me tocou. Não precisava. A sua presença por si só era uma parede. Os meus braços apertaram Luca com mais força. A minha mente percorreu as opções. Gritar, correr, lutar. Mas isto era um hospital, e estes eram os homens de Dante. E eu tinha aprendido anos atrás que lutar só piorava as coisas. Lentamente, muito lentamente, virei-me. Dante estava imóvel no centro da sala de espera, mas seu corpo inteiro estava rígido. Seus olhos escuros estavam fixos em mim, com uma intensidade que fazia minha pele arder. Por um longo momento, ele não se moveu, não falou. Ele apenas olhou, e eu observei enquanto reconhecimento, descrença e algo mais sombrio cruzavam suas feições. Alesia. O meu nome saiu dos seus lábios como uma bênção, como uma maldição. Alesia. A sala inclinou-se. Ou talvez eu tenha inclinado. Os braços de Luca apertaram-se em torno do meu pescoço, sentindo o perigo, mesmo que ele não o compreendesse. Dante deu um passo à frente. Apenas um. Mas os homens à sua volta moveram-se, respondendo ao movimento como uma dança coreografada. O administrador recuou. A enfermeira deixou cair a sua prancheta. Senhor Moretti, o seu braço. Alguém tentou. Ele nem sequer olhou para eles. Toda a sua atenção estava em mim. E eu senti-me como uma presa apanhada numa armadilha que eu mesma criei. Devia ter ido a outro hospital. Devia ter conduzido mais 30 minutos até a clínica do outro lado da cidade. Devia ter feito qualquer coisa, menos trazer o meu filho aqui esta noite, quando o destino, ou Deus, ou o universo, decidiram atirar-nos de volta para o caminho do Dante. Como? A sua voz era pouco mais do que um sussurro, mas foi ouvida. Como você está aqui? Eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. Minha língua parecia muito grossa. E tudo o que eu podia fazer era segurar meu filho e tentar não desmaiar. O olhar de Dante caiu sobre Luca, sobre os cachos escuros tão parecidos com os dele, sobre a pele morena, sobre o rostinho pressionado contra o meu ombro. Observei enquanto ele calculava, os olhos estreitados, o maxilar cerrado e as mãos, aquelas mãos perigosas e bonitas, fechadas em punhos. Quantos anos? A pergunta saiu áspera, crua. Senhor, a sua lesão requer tratamento imediato. O médico que apareceu era mais jovem, nervoso, claramente desesperado para que o seu importante paciente fosse tratado. Quantos anos? Os olhos de Dante nunca deixaram Luca. Encontrei a minha voz, embora saísse quebrada. 5. O número pairou entre nós. 5 anos desde que eu tinha partido. 5 anos desde que eu lhe tinha dito que tinha abortado. 5 anos de mentiras que agora se desvendavam a cada segundo que ele olhava para o meu filho. Para o seu filho. Mamã. Luca levantou a cabeça, olhando para o homem que dominava a sala. Quem é aquele? O silêncio estendeu-se como uma lâmina contra a minha garganta. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar além da necessidade primitiva de proteger Luca da verdade que se abatia sobre nós. O rosto de Dante empalideceu sob a sua tez morena. Os nós dos dedos ficaram brancos quando ele cerrou os punhos ao lado do corpo. Quem é aquele, mamã? Perguntou Luca novamente, desta vez em voz mais alta. Os seus olhos brilhantes e febris fixaram-se no estranho que o encarava como se tivesse visto um fantasma. Ninguém, querido. Apenas... A minha voz falhou. Apenas alguém que a mamã conhecia. Conhecia. Dante repetiu as palavras como se fossem veneno.
O seu peito subia e descia com respirações controladas, mas eu podia ver a raiva a crescer por baixo da superfície. Há 5 anos, eu teria ficado intimidada. Agora, apenas segurei o meu filho com mais força e encarei o seu olhar com toda a força que me restava. Senhor Moretti, por favor. O médico tentou novamente, gesticulando em direção à ala privada. A sua ferida. Saia. A voz de Dante baixou para aquele silêncio perigoso que eu lembrava muito bem. Todos para fora. Esvaziem esta ala. Agora a sala de espera explodiu em um caos controlado. O administrador começou a conduzir os pacientes para uma entrada diferente. As enfermeiras se apressaram para redirecionar o tráfego. E em poucos minutos estávamos sozinhos. Eu, Luca, Dante e suas 4 sombras que se posicionaram em todas as saídas, sem fuga. Dante, por favor. Odiei o tremor na minha voz. Ele está doente. Precisa de um médico. Deixe-nos ajudá-lo. Ele riu. Mas não havia humor nisso. Ajudá-lo no quê, Alésia? Desaparecer novamente, levar o meu filho. A sua voz quebrou-se na palavra. Levar o meu filho e desaparecer por mais 5 anos. O corpo de Luca ficou tenso contra o meu. Ele era inteligente o suficiente para entender o perigo, mesmo com a febre. Mamã, estou com medo. Está tudo bem, querido. Está tudo bem. A mentira tinha um gosto amargo. Dante moveu-se então, fechando a distância entre nós em 3 longos passos. Tropecei para trás, mas não tinha para onde ir. Os homens dele tinham nos cercado, e a parede estava fria contra as minhas costas. Ele parou a poucos centímetros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da chuva nas suas roupas. O cheiro de cobre do sangue, a colônia familiar que costumava fazer-me sentir segura. Os seus olhos, Deus, aqueles olhos, percorreram Luca com uma intensidade que fez a minha pele arrepiar-se. Olha para mim. Uma ordem, não um pedido. Levantei o queixo, recusando-me a encolher, mesmo com o coração a bater forte contra as costelas. Disseste-me que perdeste o bebê. As suas palavras saíram precisas, medidas, a calma antes da tempestade. Choraste nos meus braços e disseste-me que o nosso filho tinha morrido. Eu abracei-te enquanto choravas. Eu... Ele parou de mover a mandíbula. Eu acreditei em ti. Eu tinha que acreditar. Tu tinhas que acreditar. Ele repetiu isso sem emoção. Tu tiveste que mentir para mim. Tu tiveste que roubar o meu filho. Tu tiveste que me fazer acreditar. A mão dele se ergueu e eu recuei instintivamente. Ele congelou. Algo passou pelo seu rosto. Dor, talvez. Ou o reconhecimento do que eu me tornei. Do que ele me fez tornar. Lentamente, deliberadamente, ele baixou a mão. Eu nunca te magoaria. As palavras saíram. Eu nunca... Tu mataste um homem na nossa cozinha. A memória explodiu antes que eu pudesse impedi-la. Desci as escadas para beber água e havia sangue por todo o lado. E tu, a minha voz falhou. Olhaste para mim e disseste-me para voltar para a cama como se não fosse nada. Ele traiu a família. Ele teria matado a ambos se houvesse sempre uma razão. Apertei Luca com mais força, sentindo-o tremer contra mim. Sempre uma justificação. Sempre mais um corpo, mais uma ameaça, mais um pesadelo que eu tinha de fingir que era normal. Então fugiste. A sua voz tornou-se fria novamente. Fugiste e levaste. O seu olhar baixou para Luca e algo cru e quebrado cruzou as suas feições. Levaste tudo. Eu levei-me a mim mesma. Eu levei o meu filho. Dei-lhe uma vida onde ele não precisa ver violência. Onde ele não precisa aprender que as pessoas são descartáveis. Onde ele cresce sem um pai. A mão de Dante moveu-se para o rosto de Luca e eu me afastei, mas não rápido o suficiente. Os seus dedos roçaram a bochecha febril de Luca com uma gentileza que fez meu peito doer. Onde ele está doente e você não pode pagar por cuidados adequados. Onde trabalhas até a exaustão para sobreviver. Enquanto eu... Ele parou com uma expressão severa. Enquanto eu tenho tudo o que ele poderia precisar, exceto segurança. Olhei nos seus olhos, exceto uma vida normal. Exceto a oportunidade de ser uma criança em vez do herdeiro de um império do crime. Ele é do meu sangue. Ele é meu filho. Ele é meu. As palavras explodiram dele, ecoando pela sala de espera vazia. Luca choramingou e Dante lutou visivelmente para se controlar. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais baixa, mas não menos intensa. 5 anos, Alésia.
5 anos você o manteve longe de mim. 5 anos de aniversários, primeiras palavras, primeiros passos. Sua mão se fechou em punho novamente. Você ao menos pensou no que estava tirando de mim? Todos os dias a admissão saía sufocada. Todos os dias eu pensava nisso. Mas também pensava em voltar para casa e encontrar-te morta. Pensava em homens invadindo nossa casa para chegar até ti. Pensava em Luca crescendo, achando que violência é amor e que poder é tudo. Lágrimas queimavam meus olhos. Pensava no que aquele mundo fez contigo e não conseguia. Não deixaria que ele também fosse afetado. Dante ficou me encarando por um longo momento e eu vi a batalha que se travava por trás de seus olhos. O homem que outrora prometera dar-me o mundo lutava contra o monstro que construíra um império sobre sangue e medo. Marco, ele não se virou, não quebrou o contato visual comigo. Chama o Dr. Chen, diz-lhe que preciso que ele examine uma criança. 5 anos, com febre alta agora. Senhor, o seu ferimento, agora. Um dos homens de fato desapareceu pelo corredor. Os outros permaneceram nos seus postos, sentinelas silenciosas a guardar o seu rei. Não pode simplesmente, comecei. Posso fazer o que quiser. As palavras não eram uma fanfarronice, apenas uma constatação. Sabe disso. Sempre soube disso. Ele apontou para uma fila de cadeiras. Sente-se. Deixe o médico examiná-lo. Depois conversamos. Não há nada para conversar. Há 5 anos para conversar. A sua voz voltou a baixar para aquele tom perigoso e suave. 5 anos de mentiras. 5 anos do meu filho a crescer sem mim. 5 anos de ti a viver assim. Ele apontou para o meu casaco gasto, os meus sapatos gastos. O cansaço que não conseguia esconder quando podias ter tudo. Eu tinha tudo. Abracei Luca com mais força. Eu tenho tudo. Tu tens pobreza. Tens medo. Tens uma criança doente que não tens dinheiro para tratar. Ele inclinou-se para tão perto que a sua respiração roçou a minha bochecha. Tu não tens nada, Alésia, mas isso acaba esta noite. A ameaça ou promessa pairou no ar entre nós. Antes que eu pudesse responder, passos ecoaram no corredor e o doutor Chen apareceu com uma expressão profissionalmente neutra, apesar de ter sido chamado por um homem que todos sabiam ser perigoso. Senhor Moretti, ele acenou com a cabeça respeitosamente. Entendo que há uma criança que precisa de ser examinada. O meu filho, disse Dante, como se estivesse a reivindicar território. Examine-o. Diga-me o que se passa, doutor. O olhar de Chen voltou-se para mim, buscando confirmação ou permissão. Mas Dante moveu-se para bloquear a sua visão. A mensagem era clara. Agora era ele quem mandava. A minha permissão era irrelevante. Mamã. A voz de Luca era baixa, confusa. O que se passa? Está tudo bem, querido. O médico vai fazer-te sentir melhor. Venha comigo, jovem. O Dr. Chen sorriu gentilmente, apontando para uma sala de exames. Vamos ver o que está a incomodar-te. Eu me movi para segui-lo, mas a mão de Dante fechou-se em torno do meu pulso. Não com força suficiente para doer, mas firme o suficiente para me impedir. O seu toque queimou a minha pele, familiar e aterrorizante ao mesmo tempo. Solta-me. Precisamos conversar. O meu filho precisa de mim. O nosso filho, corrigiu ele baixinho. O nosso filho precisa de cuidados médicos que ele está a receber. Tu e eu precisamos de discutir como isto vai funcionar. Não há como isto funcionar. Vamos embora assim que tu não fores embora. As palavras eram absolutas. Finais. Não esta noite. Não amanhã. Amanhã. Nunca mais. O gelo inundou as minhas veias. Não podes manter-me aqui. Não posso. O seu polegar traçou um círculo na parte interna do meu pulso e eu odiei que o meu corpo ainda se lembrasse do seu toque. Ainda respondesse a ele. Tu voltaste para a minha vida esta noite, Alésia. Trouxeste o meu filho para este hospital, onde qualquer pessoa poderia tê-lo visto, reconhecido, usado para chegar até mim. O seu aperto apertou ligeiramente. Tens ideia de quantos inimigos eu tenho? Quantas pessoas matariam uma criança só para me magoar? É exatamente por isso que eu fui embora. E agora tu voltaste. Ele puxou-me para mais perto. Perto o suficiente para que eu pudesse ver os reflexos dourados nos seus olhos escuros. A pequena cicatriz acima da sobrancelha, resultado de uma briga quando ele tinha 17 anos. Agora ele existe.
Agora as pessoas vão saber. E se pensas que vou deixar-te sair por aquela porta com o meu filho, desprotegido, vulnerável? Ele parou, cerrando os dentes. Já não me conheces de todo. Se achas que isso é possível, eu sei exatamente quem tu és. Tentei afastar-me, mas o seu aperto era inquebrável. És um homem que toma o que quer, que destrói tudo o que está no seu caminho, que te amava. As palavras pararam-me. Quem chorou por ti? Quem passou 5 anos a acreditar que eu falhei em proteger o nosso filho? A sua mão livre subiu até o meu rosto, e desta vez não consegui recuar. Os seus dedos traçaram a minha maçã do rosto com uma gentileza que parecia violência. Quem está meio morto por dentro desde que partiste? Não. A minha voz quebrou-se. Não faças isto. Fazer o quê? Dizer-te a verdade. A sua testa encostou na minha e senti o tremor percorrer o seu corpo. Procurei-te durante meses, anos. Tinha todos os recursos à minha disposição, procurando qualquer sinal de ti e nada. Desapareceste como se nunca tivesses existido, porque eu tinha de o fazer, porque ficar significava ser minha. Ele afastou-se o suficiente para me olhar e tu não conseguiste lidar com isso. Ser tua significava ser propriedade tua. Significava ver-te tornar-te alguém que eu não reconhecia. Significava... A porta da sala de exames abriu-se e o Dr. Cheney fundiu-se com Luca nos seus braços. O meu filho parecia menor, de alguma forma mais frágil, e o meu instinto maternal sobrepôs-se a tudo o resto. Arranquei o meu pulso do aperto de Dante e corri para pegá-lo. Ele tem uma infecção renal grave, explicou o Dr. Chen com uma expressão séria. Ele precisa de antibióticos intravenosos imediatamente. Gostaria de interná-lo por pelo menos 48 horas para monitorar o seu progresso. Não, a palavra saiu aguda. Não temos dinheiro para isso. O custo é irrelevante. Dante se colocou ao meu lado, com a mão pousada nas costas de Luca, num gesto tão natural que fez minha garganta apertar. Intérnio. Quarto privado. Tudo o que ele precisar. Dante. Tudo o que ele precisar. Cada palavra era pontuada com firmeza. E quero segurança no quarto dele. Ninguém entra ou sai sem a minha aprovação. O Dr. Chen acenou com a cabeça, compreendendo a ordem tácita. Nesta cidade, todos sabiam o que significava a proteção de Dante Moretti. Vou tratar de tudo imediatamente. Ele hesitou, olhando para a manga ensanguentada de Dante. Senhor, o seu braço está bem. Cuide primeiro do meu filho. Meu filho? Ele continuava a dizer isso como se estivesse a transformar as palavras em realidade. E talvez estivesse. Em poucos minutos, fomos conduzidos para um quarto privado que mais parecia uma suíte de hotel de luxo do que um hospital. Luca foi acomodado numa cama com lençóis limpos e uma enfermeira começou a preparar a intravenosa com destreza. Sentei-me ao lado dele, segurando a sua mão, enquanto Dante ficava de pé junto à janela, como um sentinela sombrio. Mamã, não gosto de agulhas, Luca choramingou quando a enfermeira inseriu a intravenosa. Eu sei, querido, mas isso vai fazer-te sentir melhor. Apenas aperta a minha mão. Menino corajoso. A enfermeira sorriu para ele. Estás a ir muito bem. Dante virou-se da janela e eu o vi aproximar-se da cama com passos cuidadosos e medidos. Ele olhou para Luca como se ele fosse algo precioso e frágil, e eu vi as suas mãos tremerem levemente antes de ele as enfiar nos bolsos. Qual é o teu nome? Ele perguntou baixinho. Luca olhou para mim em busca de permissão e eu acenei com a cabeça entorpecida. Luca. Luca, Dante repetiu e ouvi a voz dele embargada. É um nome forte. A mamã deu-mo. Significa luz. Algo passou pelo rosto de Dante. Talvez o reconhecimento do significado do facto de eu ter dado ao nosso filho o nome da única coisa que faltava no mundo dele. Luz. A tua mãe é muito sábia. Os seus olhos encontraram os meus por cima da cabeça de Luca, e a intensidade neles fez-me prender a respiração. Ela sempre foi. A enfermeira terminou a intravenosa e afastou-se. Ele deve descansar agora. Os antibióticos vão agir rapidamente, mas ele precisa de dormir. Como se fosse uma ordem, os olhos de Luca começaram a fechar-se. A febre e a exaustão estavam finalmente a afetá-lo, agora que a adrenalina tinha passado. Passei a mão pelo cabelo dele, cantarolando baixinho até que a sua respiração se estabilizou. Só então olhei para cima e vi Dante a observar-nos com uma expressão que não consegui decifrar. Fome, talvez saudade.
Ou talvez apenas o cálculo frio de um homem que encontrou algo valioso que pensava ter perdido. Precisamos de conversar. Ele apontou para a porta. Não vou deixá-lo. Marco ficará com ele. Ninguém entra nem sai. Ele aproximou-se, baixando a voz. Tu e eu vamos conversar sobre o que acontecerá a seguir, e não faremos isso onde ele possa acordar e ouvir. Todos os meus instintos gritavam para que eu recusasse, para que ficasse ao lado de Luca. Mas eu podia ver a determinação nos olhos de Dante. Essa conversa aconteceria, quer eu quisesse ou não. Relutante, levantei-me, lançando um último olhar para o meu filho adormecido antes de seguir Dante para o corredor. Ele levou-me a uma sala de consulta vazia e fechou a porta atrás de nós. O clique da fechadura soou como uma sentença de morte. Não pode manter-nos aqui, disse antes que ele pudesse falar. Posso, e vou. Ele encostou-se à porta, bloqueando a minha única saída. Mas vamos começar com algo mais simples. Por que voltaste? Por que arriscaste vir a este hospital sabendo que eu o uso? Sabendo que eu não sabia? As palavras saíram da minha boca. Eu não sabia que tu estarias aqui esta noite. Eu só... Ele estava doente e este era o hospital mais próximo e eu estava desesperada. Cruzei os braços à minha volta. Eu nunca quis que tu nos encontrasses, que encontrasses-te. Ele afastou-se da porta, aproximando-se de mim. Estás a falar como se fosses uma presa, Alésia. Como se eu fosse algum tipo de predador a caçar-te, não é? Recuei até bater na secretária. Passaste a noite toda a encurralar-me, a dar ordens, a tomar decisões sem perguntar o que eu queria. Era exatamente isso que sempre fizeste. Foi exatamente por isso que me fui embora. Ele parou a poucos centímetros de mim, com as mãos a descerem para ambos os lados do meu corpo, prendendo-me. O que tu queres, disse ele suavemente, perigosamente, é criar o meu filho na pobreza enquanto trabalhas até a exaustão. O que tu queres é afastá-lo de mim, da sua herança, de tudo o que ele merece. Então, perdoa-me se não me importo particularmente com o que tu queres agora. E o que é que tu queres? Desafiei, olhando nos seus olhos. Porque se achas que vou fingir que somos uma família feliz, se achas que podes simplesmente voltar às nossas vidas como se os últimos 5 anos nunca tivessem acontecido, o que eu quero, interrompeu ele, baixando a voz para um sussurro, é entender como tu pudeste esconder isso de mim. Como pudeste me deixar acreditar que nosso filho estava morto enquanto o criavas sozinha? A mão dele subiu até o meu rosto, e apesar de tudo, não consegui afastar-me. O que eu quero é saber se alguma vez me amaste ou se tudo foi uma mentira desde o início. A pergunta pairou entre nós, pesada com 5 anos de dor, raiva e algo mais sombrio. Algo que parecia perigosamente com a brasa do que um dia tivemos, ainda a arder sob as cinzas. Amei-te tanto que isso me destruiu. Sussurrei. Amei-te até não me reconhecer mais. Até perceber que amar-te significava perder tudo o resto, incluindo o nosso filho se eu ficasse. O seu polegar traçou o meu lábio inferior e senti o tremor no seu toque. E agora estou apavorada, admiti, porque vejo a maneira como olhas para ele e sei que nunca nos deixarás ir. E não sei se tenho forças para lutar contra ti mais. Então não lutes. Ele inclinou-se, os seus lábios roçando a minha orelha. Não lutem contra mim, Aiecia. Voltem para casa. Deixem-me proteger vocês os dois. Deixem-me possuir-nos. Virei a cabeça para encontrar os seus olhos. Porque é isso que seria, Dante. Não sabes amar sem possuir? Talvez não. A mão dele deslizou até a minha garganta, sem apertar, apenas repousando ali como um colar, como uma reivindicação. Mas eu sei como manter o que é meu em segurança. E vocês os dois, são meus, sempre foram. A porta se abriu com um estrondo e um dos homens dele apareceu com uma expressão urgente. Senhor, temos um problema. O bando do Giovanni sabe que o senhor está aqui. Eles estão a se mover. Todo o comportamento de Dante mudou num instante. O homem vulnerável desapareceu, substituído pelo chefe da máfia frio e calculista. A sua mão saiu da minha garganta quando ele se virou. Quantos? Pelo menos 8, talvez mais. Estão a cercar o prédio. O meu sangue gelou. Luca está seguro. A voz de Dante era absoluta.
Marco, mande mais 4 homens para aquela sala. Ninguém se aproxima do meu filho. Ninguém. Ele voltou-se para mim. Fique aqui. Não se mexa. Não abra esta porta para ninguém, exceto para mim. Entenda o que está a acontecer. O que está sempre a acontecer no meu mundo. A sua expressão era sombria. Guerra. E então ele se foi. Deixando-me sozinha na sala de consultas, com a terrível compreensão de que, ao entrar neste hospital esta noite, eu não tinha apenas revelado a existência de Luca ao seu pai. Eu tinha pintado um alvo nas costas de ambos. Os minutos passavam lentamente como horas. Pressionava a orelha contra a porta, esforçando-me para ouvir algo além do barulho do meu próprio coração. Gritos distantes ecoavam pelos corredores, seguidos pelo som inconfundível de tiros, abafados, mas próximos o suficiente para fazer os meus joelhos tremerem. Luca. Todos os meus instintos maternos gritavam para que eu corresse até ele, para me colocar entre ele e qualquer perigo que espreitasse lá fora. Mas a ordem de Dante me mantinha paralisada. Fique aqui, não se mexa. Eu odiava estar a ouvir. Odiava que, após 5 anos de liberdade, eu tivesse voltado tão facilmente ao padrão de obediência. Mais tiros, mais próximos desta vez. A minha mão tremeu quando agarrei o objeto mais próximo. Um pesado livro de medicina da secretária. Uma defesa patética contra armas. Mas era alguma coisa. Posicionei-me atrás da porta. Levantei o livro e esperei. A maçaneta da porta girou. Não te mexas. As palavras morreram na minha garganta quando Dante empurrou a porta para dentro. O seu casaco tinha desaparecido. A sua camisa branca estava salpicada de sangue. Sangue fresco. Não era dele, eu achava. Mas não tinha certeza. Estás ferido? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Ele olhou para mim, realmente olhou para mim, e algo passou pelo seu rosto. Talvez surpresa por eu ter perguntado, por ainda me importar o suficiente para perguntar. Não. Ele fechou a porta atrás de si, trancando-a novamente. Os homens de Giovanni estão controlados. 3 mortos, 5 detidos. Coloquei o livro didático sobre a mesa com as mãos trêmulas. E é essa a vida que queres para o Luca. Tiroteios em hospitais, corpos nos corredores. É essa a vida que temos. Ele aproximou-se e pude sentir o cheiro da cordite nas suas roupas. O cheiro metálico do sangue. O Giovanni descobriu sobre ti. Sobre o rapaz. As notícias correm rápido no nosso mundo. Ele não é o rapaz. Ele é o Luca, o teu filho. As palavras tinham um sabor estranho na minha língua. E se as pessoas já sabem, então já não há como esconder. Ele estendeu a mão para mim, segurando o meu rosto com uma gentileza surpreendente, considerando o que acabara de fazer. Você entende agora? Você entende porque não pode simplesmente ir embora? Todos os meus inimigos vão procurá-lo, para usá-lo contra mim. Então vamos desaparecer novamente. Dá-nos dinheiro, novas identidades. Não, a palavra era absoluta. Perdi-te uma vez. Chorei a morte de um filho que pensava estar morto. Não vou perder nenhum de vocês novamente. Então, e agora? Afastei a mão dele, a raiva substituindo o medo. Mantens-nos trancados num complexo, prisioneiros numa gaiola dourada. Eu mantenho-te em segurança, disse ele com o maxilar cerrado. Eu mantenho o meu filho vivo. E sim, se isso significa que perdes um pouco da tua preciosa liberdade. Então esse é o preço que vais pagar por me mentires durante 5 anos. Não podes punir-me por protegê-lo de ti. De mim? A sua voz elevou-se e vi a fissura na sua compostura. Eu morreria por aquele rapaz. Eu queimaria toda a cidade para mantê-lo seguro. E achas? Ele parou, visivelmente lutando para se controlar. Achas que eu sou a ameaça? Tu és a razão pela qual existe uma ameaça. Eu respondi. Se não fosses quem és, se não tivesses escolhido esta vida, eu não a escolhi. Eu nasci nela. Ele agarrou os meus ombros. Não com força, mas com firmeza suficiente para me fazer olhar nos seus olhos. O meu pai. O pai dele antes dele. É isso que nós somos. E Luca faz parte disso, quer você goste ou não. No momento em que ele foi concebido, o seu destino estava selado. Não. Lágrimas queimavam os meus olhos. Não, eu não vou deixar. Ele me puxou para perto dele e senti o tremor nas suas mãos. Ele é meu, Alicia. O meu sangue, o meu ar, e farei o que for preciso para protegê-lo,
mesmo de você, se necessário. A ameaça pairava entre nós. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele vibrou. Ele olhou para ele, a sua expressão escurecendo. Precisamos de sair agora. Este hospital não é seguro. Luca precisa do Dr. Chen está a providenciar o transporte. Ambulância privada. Os meus homens como escolta. Estavam a levá-lo para a minha propriedade. Ele viu a minha expressão e continuou antes que eu pudesse protestar. Tem instalações médicas completas. Melhores do que qualquer coisa aqui. Ele terá cuidados 24 horas por dia. A sua propriedade. As palavras pareciam um laço a apertar. O mesmo lugar onde vocês dois estarão seguros. Ele dirigiu-se para a porta com a mão na maçaneta. Isto não é uma negociação. Você pode sair daqui comigo voluntariamente, ou posso pedir ao Marco para levá-la. A escolha é sua. Eu queria lutar. Cada fibra do meu ser gritava para resistir. Mas o som daqueles tiros ainda ecoava nos meus ouvidos e a imagem de Lucas sozinho e vulnerável tomou a decisão por mim. Tudo bem, a palavra tinha gosto de derrota, mas isso não significa que significa o que eu digo que significa. Ele abriu a porta, verificou o corredor antes de me fazer sinal para avançar. Fica perto de mim. Não falas com ninguém, não olhas para nada. Apenas anda. O corredor era um caos mal contido. Os funcionários do hospital amontoavam-se nas portas. Os seguranças falavam em sussurros urgentes. E eu vi o que parecia ser fita de cena de crime a ser desenrolada. A mão de Dante pousou na minha cintura, possessiva e protetora ao mesmo tempo, guiando-me pelo labirinto de corredores. Chegamos ao quarto de Luca e encontramos Marco e outros 3 homens posicionados como centúrias. Lá dentro, o Dr. Chen verificava a intravenosa de Luca, enquanto uma enfermeira colocava suprimentos em sacos. Luca estava acordado, com os olhos arregalados e assustados. Mamã, estou aqui, querido. Corri para o seu lado e o abracei. Estou aqui. Havia barulhos altos. Eu estava com medo. Eu sei, eu sei. Beijei a sua testa. Mas vamos embora agora, para um lugar mais seguro. Para onde? O seu olhar passou por mim e foi direto para Dante, que estava parado na porta como um guardião sombrio. Ele também vai? A pergunta era tão inocente, tão confiante, que sentia algo se partir dentro do meu peito. Luca não sabia, não entendia. Para ele, Dante era apenas um estranho que por acaso estava ali. Sim, a voz de Dante era áspera quando ele se aproximou. Eu também vou. Vou garantir que tu e a tua mãe fiquem em segurança, tudo bem? Luca o estudou com a consideração séria que só as crianças possuem. Tu és médico? Não, policial. Algo sombrio passou pelo rosto de Dante. Não. Então, o que tu és? A pergunta ficou no ar. Vi Dante a debater-se com ela. Vi as paredes cuidadosamente construídas que ele tinha erguido à sua volta, testadas pela curiosidade inocente de um menino de 5 anos que não sabia que estava a falar com o seu pai. Sou alguém que se preocupa muito com a tua mãe, disse ele finalmente. E agora também me preocupo contigo. Oh, Luca pareceu satisfeito com esta resposta. Está bem, então. O Dr. Chen limpou a garganta. A ambulância está pronta. Vou acompanhá-los para garantir a continuidade dos cuidados. Ótimo. Dante acenou para Marco. 6 veículos na escolta. Atiradores no telhado até estarmos a salvo. Ninguém nos segue. A eficiência era assustadora. Em poucos minutos, Luca estava a ser transferido para uma maca. Ainda ligado à sua intravenosa, fiquei ao lado dele, segurando a sua mão enquanto Dante orquestrava o movimento com precisão militar. A ambulância privada era mais como uma sala de hospital móvel. Equipamento de última geração, assentos confortáveis, tudo o que se poderia precisar. O Dr. Chen posicionou-se perto da maca de Luca, enquanto eu me sentei no pequeno banco e Dante se acomodou à minha frente, os seus olhos escuros nunca nos tirando os olhos de cima. À medida que nos afastávamos do hospital, observei através das janelas escurecidas o edifício desaparecer atrás de nós. Cada quilômetro que passava parecia mais um elo na corrente que nos prendia ao mundo de Dante. Quanto tempo? Perguntei baixinho, os meus dedos ainda entrelaçados com os de Luca. Quanto tempo planeia manter-nos na sua propriedade? O tempo que for necessário. Isso não é uma resposta. É a única resposta que vai receber. Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Precisa de entender uma coisa, Alicia.
Os homens de Giovanni foram àquele hospital para me matar. Quando descobriram sobre si e sobre Luca, isso mudou tudo. Vocês não são apenas testemunhas. Vocês são uma vantagem. Vocês são alvos. Por causa de ti. Sim, ele não negou. Por minha causa. Por causa do que eu sou. E eu posso odiar isso o quanto quiseres, mas isso não muda a realidade. O meu filho, o nosso filho, agora está em perigo por existir. E até eu eliminar essa ameaça permanentemente, nenhum de vocês sai da minha vista. Tu não podes simplesmente... Eu posso. Eu vou. A mão dele disparou, agarrando o meu joelho. Não com força, mas com firmeza suficiente para enfatizar as suas palavras. Já não podes tomar decisões, Alésia. Perdeste esse privilégio quando me roubaste 5 anos. Agora sou eu que controlo. Agora sou eu que decido o que é melhor para a minha família. Família? Eu ri amargamente. É isso que você acha que somos. É o que sempre fomos. O polegar dele traçou um círculo no meu joelho. O gesto era tão familiar que me fez prender a respiração. Você pode ficar com raiva. Você pode me odiar, mas ainda é minha esposa. Ex-esposa. Veremos isso. A promessa na voz dele gelou as minhas veias. Os papéis do divórcio podem ser anulados, especialmente quando foram obtidos sob falsos pretextos. Não podes. Eu posso fazer o que quiser. Ele recostou-se com uma expressão indecifrável. Estás prestes a lembrar-te exatamente do poder que eu tenho, cara minha. E desta vez, não vai sair. O carinho, minha querida, foi como uma facada no coração. Ele não me chamava assim desde o início do nosso casamento, quando eu ainda acreditava na possibilidade da felicidade, antes que a violência eclipsasse tudo o resto. Luca mexeu-se ao meu lado, apertando a minha mão com força. Mamã, para onde vamos? Para um lugar seguro, querido. Haverá brinquedos? Apesar de tudo, senti um pequeno sorriso surgir nos meus lábios. Mesmo doente e assustado, ele ainda era uma criança. Tenho a certeza que haverá. Tudo o que quiseres. A voz de Dante era suave enquanto olhava para Luca. Brinquedos, jogos, livros, um quarto só para ti. Um jardim para brincar quando estiveres melhor. A sério? Os olhos de Luca brilharam, apesar da febre. Um jardim? Não temos jardim no nosso apartamento. A mamã diz que não temos dinheiro para isso. Senti o julgamento no olhar de Dante, a acusação não dita. Vê a que ponto o reduziste. Vê o que ele poderia ter tido. Agora terás tudo, prometeu Dante. E ouvi a promessa por trás das palavras. Tudo o que eu deveria ter lhe dado desde o início, se não o tivesses roubado de mim. O resto da viagem passou num silêncio intenso. Observei a cidade dar lugar aos subúrbios, depois ao campo e, finalmente, aos enormes portões de ferro que marcavam a entrada da propriedade de Dante. O meu estômago revirou-se quando eles se abriram, revelando a longa entrada ladeada por árvores. Eu já tinha estado aqui antes, morado aqui, na verdade, durante o breve período do nosso casamento, mas agora parecia diferente, mais fortificado, mais parecido com uma prisão. Muros altos com câmaras de segurança no topo, postos de guarda em pontos estratégicos. Não era apenas uma casa, era uma fortaleza. A ambulância parou em frente à casa principal e vi pelo menos uma dúzia de homens posicionados ao redor da propriedade. Todos armados, todos observando. Bem-vinda à casa, disse Dante baixinho, e as palavras pareceram uma sentença de prisão perpétua. O Dr. Chen supervisionou a transferência de Luca para dentro da casa, orientando a equipa a montar o equipamento médico no que eu imaginei ser o quarto preparado. Segui entorpecida, ainda segurando a mão de Luca, enquanto éramos conduzidos por corredores de mármore que ecoavam a cada passo. O quarto que eles prepararam era enorme, facilmente 3 vezes maior do que todo o nosso apartamento. Uma cama de hospital tinha sido montada perto das janelas, rodeada por equipamentos de monitorização, mas o resto do espaço estava mobiliado como um quarto de luxo. Brinquedos alinhavam-se nas prateleiras. Livros enchiam uma pequena estante. Havia até uma televisão pendurada na parede. Isto é meu, sussurrou Luca, com os olhos arregalados apesar do cansaço. Isto é teu, confirmou Dante, e ouvi a satisfação na sua voz. Isto é o que posso dar-lhe. Isto é o que tu não pudeste dar. Enquanto o Dr. Chen e as enfermeiras acomodavam Luca, a mão de Dante fechou-se em torno do meu cotovelo. Precisamos de conversar em particular. Não vou deixá-lo. Ele está a ser cuidado por profissionais médicos. Ele está seguro
e nós temos coisas para discutir que ele não precisa de ouvir. Antes que eu pudesse protestar mais, Marco apareceu na porta. Senhor, a varredura de segurança está concluída. A propriedade está fechada. O segundo no comando de Giovanni foi preso há 1 hora. Ele está à sua espera na ala sul. A expressão de Dante endureceu. Ótimo. Prepare-o. A maneira casual como ele disse isso, prepare-o, fez o meu sangue gelar. Eu sabia o que isso significava. O que aconteceria em qualquer sala que existisse naquela ala sul. Dante, fique com Luca. Ele soltou o meu cotovelo, a sua mão deslizando pelo meu braço antes de se afastar completamente. Descansa um pouco. Conversamos amanhã e hoje à noite. O que vais fazer? O que sempre faço. Seus olhos encontraram os meus e eu vi o monstro escondido sob a superfície. O homem que ordenava mortes enquanto me dava um beijo de boa noite. Vou proteger o que é meu. Por todos os meios necessários, ele virou-se e afastou-se com Marco a segui-lo. E eu fiquei ali parada numa sala dourada que mais parecia uma jaula do que qualquer outra coisa. Olhei para Luca, que já estava a adormecer com o medicamento para a febre no organismo, e senti as paredes a fecharem-se. Estávamos presos, os dois, e eu não fazia ideia de como poderíamos escapar novamente. Não dormi naquela noite. Como poderia? Cada som na enorme casa me fazia sobressaltar. Passos em corredores distantes, portas a fechar, o murmúrio baixo de vozes, a discutir coisas que eu não queria imaginar. Sentei-me ao lado da cama de Luca, observando o movimento constante do seu peito, e tentei não pensar no que Dante estava a fazer na ala sul. Tentei não me lembrar do homem por quem me apaixonei antes que a violência consumisse tudo de bom nele. O amanhecer invadiu as janelas, pintando o quarto em tons de ouro e âmbar. A febre de Luca baixou durante a noite e sua cor parecia melhor. O Dr. Chan o examinou 2 vezes, garantindo-me que os antibióticos estavam a funcionar e que ele se recuperaria totalmente. Pelo menos uma coisa estava a correr bem. A porta abriu-se silenciosamente e fiquei tensa até ver que era apenas uma mulher na casa dos 50 anos a carregar uma bandeja. Ela usava roupas simples e tinha olhos gentis que se enrugavam quando sorria. Bom dia, disse ela suavemente, colocando a bandeja numa mesa próxima. Sou Maria. Estou com a família há 20 anos. O Sr. Moretti pediu-me para lhe trazer o pequeno almoço. Não estou com fome. Você precisa comer. O tom dela era gentil, mas firme, maternal. Você não pode cuidar do seu filho se não cuidar de si mesma. A sabedoria prática nas palavras dela fez algo no meu peito apertar. Há quanto tempo alguém se importava se eu comia, se eu descansava? No meu mundo de sobrevivência, esses luxos tinham desaparecido. Obrigada, consegui dizer, e ela sorriu novamente antes de sair silenciosamente. O pequeno almoço era elaborado. Frutas frescas, bolos, ovos cozinhados na perfeição, café com um cheiro divinal. Tudo o que eu não podia pagar com um salário de 3 empregos. Odiava que fosse tão bom. Odiava que parte de mim tivesse sentido falta disso. O conforto, a facilidade de não me preocupar com cada dólar. Mamã. A voz de Luca estava mais forte do que ontem. Mais clara. Onde estamos? Num lugar seguro, querido. Sentei-me ao lado dele, afastando os seus caracóis para trás. Como te sentes? Melhor. Ele olhou à sua volta com admiração. Este lugar é enorme. Vamos mesmo ficar aqui por um tempo? E aquele homem do hospital, aquele que parece triste quando olha para ti. A minha respiração parou. As crianças viam demais. Compreendiam coisas que os adultos pensavam ter escondido. Ele é um velho amigo da mamã. Não parece um amigo. Os olhos escuros de Luca, tão parecidos com os de Dante. Ele me estudou seriamente. Parece que ele quer te guardar. Guardar-me como eu guardo a minha pedra especial. Aquela que encontrei no parque e não deixo ninguém tocar. Ele estendeu a mão para mim. És a pedra especial dele? A metáfora era tão infantil e, ao mesmo tempo, tão precisa que me deu um nó na garganta. É complicado, querido. Ele é um homem mau? Como eu responderia a isso? Sim, ele mata pessoas. Sim, ele comanda um império criminoso. Sim, ele é perigoso e possessivo e tudo de que eu fugi, mas também é o teu pai. Ele me amou uma vez, à sua maneira distorcida. E ele é a razão pela qual estás viva, porque não consegui contar a ele sobre ti quando fui embora.
Não consegui destruí-lo completamente, mesmo quando salvei a mim mesma. Ele é complicado. Eu finalmente me conformei, como a maioria das pessoas. Antes que Luca pudesse fazer mais perguntas, a porta se abriu novamente. Desta vez era Dante. Ele tinha tomado banho e vestido roupas limpas, calças escuras e uma camisa branca impecável, com as mangas enroladas até os cotovelos. Ele parecia exausto, as olheiras sugerindo que tinha dormido tão pouco quanto eu. Como ele está? O seu olhar foi imediatamente para Luca. Melhor. A febre baixou. Ótimo. Ele aproximou-se e eu vi a tensão nos seus ombros, a rigidez ao redor da boca. O que quer que tivesse acontecido na noite anterior tinha deixado marcas. O Dr. Chen virá daqui a 1 hora para examiná-lo. Enquanto isso, ele virou-se para mim. Precisamos conversar agora. Não vou embora. Maria ficará com ele. Ela criou 3 filhos. Ele estará seguro. O seu tom não deixava margem para discussão. Nós temos decisões a tomar. Olhei para Luca, que já estava distraído com o controle remoto da televisão, desenhos animados a aparecerem na tela. Ele parecia contente. Confortável. Seguro, pelo menos por enquanto. 30 minutos, disse baixinho. É tudo o que você tem. Veremos. Ele me conduziu pela casa, passando por cômodos que eu lembrava e outros que não. Por corredores que pareciam não ter fim. Acabamos no que devia ser o escritório dele. Painéis de madeira escura, estantes do chão ao teto, uma secretária enorme que dominava o espaço. As janelas davam para o jardim, com seguranças visíveis à distância. Dante fechou a porta atrás de nós e encostou-se nela, observando-me à luz da manhã. Pareces cansada. De quem é a culpa? Minha, ele não negou. Tudo o que aconteceu foi culpa minha. A vida que escolhi, os inimigos que fiz, o facto de teres sentido que não tinhas outra escolha a não ser fugir. Ele afastou-se da porta, indo servir-se de uma bebida, apesar da hora ainda ser cedo. Tive toda a noite para pensar nisso. Que tipo de homem afasta a mulher que ama? Que tipo de monstro a faz temer tanto que ela prefere lutar sozinha a... Não, interrompiu. Não tente fazer de si mesmo a vítima daqui. Você escolheu esta vida. Todos os dias você escolheu a violência e o poder sobre você. Ele virou o copo na mão para cima de nós. Sim, eu escolhi. Porque pensei que ele tinha parado de cerrar os dentes. Pensei que poderia mantê-la segura. Pensei que, se fosse poderoso o suficiente, implacável o suficiente, ninguém ousaria tocar em você. Em vez disso, tornei-me aquilo de que você precisava de proteção. A admissão pairou entre nós. Eu esperava raiva, exigências, ameaças, não essa honestidade crua que o fazia parecer quase humano novamente. Por que estás a contar-me isso? Porque o homem do Giovanni falou ontem à noite. Ele tomou um longo gole. Antes de morrer, contou-me tudo. Há um preço pela cabeça do Luca. 5 milhões de dólares para quem o trouxer vivo. O gelo inundou as minhas veias. O quê? Eles querem uma vantagem sobre mim. Querem usar o meu filho para me controlar, para me quebrar. A sua mão apertou o copo. E agora sabem exatamente quem ele é. O teu nome, o nome dele, onde moravas, onde trabalhavas, tudo. Oh, meu Deus. As minhas pernas cederam e eu afundei-me na cadeira mais próxima. Oh, meu Deus. É por isso que nunca pode sair daqui. Ele pousou o copo e agachou-se à minha frente, com as mãos a cobrir as minhas. Preciso que compreendas que isto não tem a ver com controlo ou posse, ou qualquer uma das coisas que pensas. Tem a ver com sobrevivência. A sobrevivência do Luca. A tua. Tem de haver outra maneira. Proteção de testemunhas, ou eles encontram-te numa semana. Os seus polegares traçavam círculos nas costas das minhas mãos. Tenho recursos que eles não têm. Tenho segurança que eles não conseguem penetrar. Mas só aqui, Aliesie. Só se ficares. Como o quê, tua prisioneira? Como minha esposa. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Afastei as mãos bruscamente, levantando-me tão rápido que a cadeira raspou no chão. Estamos divorciados. Um pedaço de papel que nunca lhe assinei. Ele também se levantou e vi a determinação nos seus olhos. O meu advogado arquivou o processo. Esqueceu-se de processá-lo. No que diz respeito à lei, ainda somos casados. A tua raiva e descrença cresceram dentro de mim. Não pode simplesmente, eu posso. Eu fiz. Ele aproximou-se, encostando-me à secretária.
E antes de começares a falar sobre alianças ou forçar a minha mão, considera isto. Como minha esposa, tens proteção. Todas as famílias desta cidade sabem que tocar em ti significa guerra com os Moretes. Como mãe do meu filho, Luca tem todo o peso do meu nome, dos meus recursos, do meu império por trás dele. Separada de mim. A sua expressão escureceu. Vocês dois são apenas alvos com um preço. Estás a manipular-me. Estou a proteger-te. As suas mãos pousaram em ambos os lados de mim, prendendo-me contra a secretária. Há uma diferença. Encarei o seu olhar, recusando-me a recuar. Porque, do meu ponto de vista, parece que estás a usar o medo para me forçar a obedecer, tal como sempre fizeste. Algo passou pelo seu rosto. Talvez dor ou reconhecimento da verdade nas minhas palavras. Nunca quis que me temesses, mas foi o que aconteceu. Ainda temo. A admissão saiu quebrada. Sabes como era amar-te? Era como amar uma tempestade. Lindo, assustador e completamente imprevisível. Eu nunca sabia qual versão de ti voltaria para casa. O homem que me lia poesia na cama ou aquele com sangue nas mãos que me olhava como se eu fosse a próxima se fizesse a pergunta errada. Eu nunca teria te magoado. Tu me magoavas todos os dias. As palavras explodiram. Toda vez que escolheste aquela vida em vez de nós. Toda vez que voltavas para casa com a morte nos olhos. Sempre que eu tinha de fingir que era normal, que estava bem, que não estava a morrer lentamente por dentro. Então por quê? A voz dele falhou. Por que vieste para aquele hospital? Por que não conduziste mais 1 hora até outra cidade, outro estado? Por que arriscaste? Porque ele estava doente. As lágrimas queimavam os meus olhos porque eu estava aterrorizada, exausta e desesperada. E não estava a pensar em ti, nos teus inimigos ou em qualquer outra coisa, exceto em conseguir ajuda para o meu filho. O nosso filho. Empurrei o seu peito, mas ele não se mexeu. Eu não queria isto. Não queria ver-te novamente. Sentir. Parei, com as palavras presas na garganta. Sentir o quê? Ele inclinou-se, baixando a voz. Sentir isto. A sua mão subiu até ao meu rosto e senti-me a tremer. Para lembrar que, apesar de tudo, apesar do medo, da raiva e dos 5 anos separados, alguma parte de ti ainda responde a mim. Isso é apenas... Mas não consegui terminar. Não consegui mentir quando o seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Quando os seus olhos estavam escuros com algo que parecia perigosamente com o homem por quem me apaixonei. Apenas o quê? Química, memória muscular. Ele inclinou-se para mais perto, a sua testa quase tocando a minha. Ou talvez seja a mesma coisa que me fez procurar por ti durante anos, que me fez recusar assinar os papéis do divórcio, que me faz olhar para o nosso filho e ver tudo o que eu deveria ter tido, tudo o que tu tiraste de mim. Eu tirei-o de uma vida de violência. Tu tiraste-o de mim. A voz dele estava rouca. Tu tiraste a minha chance de ser pai, de segurá-lo quando era bebê, de ouvir as suas primeiras palavras. Ele parou de mexer a mandíbula. Tiraste tudo, Alésia. E agora esperas que eu simplesmente te deixe ir embora novamente, arriscando perder vocês dois para homens que te usariam para me destruir. Então, qual é a tua solução? Manter-nos presos para sempre? Tornar-nos prisioneiros nesta família? Ele afastou-se o suficiente para me olhar. Família de verdade? Não a versão quebrada e disfuncional que tínhamos antes, mas alguma coisa. Ele lutou para encontrar as palavras. Algo que vale a pena proteger, que vale a pena mudar. Tu não podes mudar. Homens como tu não mudam. Observa-me. As palavras eram uma promessa. Eu já comecei. Toda a operação de Giovanni foi desmantelada ontem à noite. Os seus homens estão mortos ou dispersos. O contrato pela vida de Luca morreu com ele. O horror tomou conta de mim. Tu o mataste. Eu matei a ameaça ao meu filho. Sem remorso na voz. Sem hesitação. E eu faria isso de novo. Eu mataria 100 homens se fosse necessário para mantê-lo seguro. Para mantê-lo seguro. É exatamente disso que estou a falar. Tu resolves tudo com violência. Eu resolvo da única maneira que sei. As mãos dele foram para os meus ombros. Mas estou a tentar aprender outras maneiras. Por Luca, por ti, se me deixares. E se eu não deixar, a sua expressão endureceu. Então tu ficarás aqui de qualquer maneira. Serás protegida, sustentada,
Receberás tudo o que precisares, mas ficarás aqui, porque não vou perder o meu filho novamente. E onde quer que ele esteja, tu precisas estar. Isso não é negociável. Não podes me forçar a... Não estou a forçar nada. O seu aperto apertou ligeiramente. Estou a oferecer-te uma escolha. Ficar como minha inimiga, lutando contra mim a cada passo, enquanto eu faço tudo ao meu alcance para manter vocês dois vivos. Ou ficar como minha esposa. Deixe-me dar-lhe a vida que deveria ter tido. E talvez, a voz dele baixou, talvez encontremos uma maneira de ser uma família de verdade. Isso não é uma escolha, é um ultimato, é a realidade. Ele soltou-me, dando um passo para trás. E tens até esta noite para decidir. De qualquer forma, não vais sair daqui. Mas quão confortável é a tua prisão? Um esboço de sorriso cruzou o seu rosto. Isso depende de ti. A porta abriu-se e Marco apareceu. Senhor, a segurança está pronta. O quarto do rapaz está sob vigilância constante. E a tua mãe ligou. Ela soube. Ele olhou para mim, perguntando sobre a situação. Ela quer conhecê-los. A expressão de Dante mudou. Surpresa, talvez. E algo mais. Diga-lhe amanhã. Precisamos de tempo para nos acomodarmos primeiro. A mãe dele? Perguntei assim que Marco saiu. Contaste-lhe sobre Luca. Ela tem olhos em todos os lugares. Ela soube antes de mim que algo tinha acontecido no hospital. Ele foi até a janela, de costas para mim. Ela quer conhecer o neto, o seu único neto. O peso disso caiu sobre mim. Não era mais apenas Dante. Era toda a sua família, a sua organização, o seu mundo. E Luca, o inocente e doce Luca, estava agora no centro de tudo isso. Preciso voltar para ele, disse baixinho. Claro, Dante virou-se. Maria levará o almoço para o quarto dele. Tudo o que ele quiser, tudo o que você quiser. Eu quero a minha liberdade. Isso é a única coisa que não posso dar-te. Os seus olhos encontraram os meus. Não mais. Não quando dar-te isso significa arriscar tudo. Saí sem dizer mais nada. A minha mente girava com escolhas impossíveis e a terrível certeza de que ele estava certo. Não podíamos partir. Não com segurança. Não com um preço pela cabeça de Luca e inimigos à espreita. Eu estava presa na mesma vida da qual passei 5 anos a tentar escapar. E essa a pior parte de todas, era que um pequeno canto traidor do meu coração ainda se lembrava de como era amar Dante Moretti. Ainda se perguntava se o homem por quem me apaixonei estava enterrado a algures debaixo de um monstro. Ainda esperava, apesar de tudo, que talvez ele pudesse mudar. Encontrei Luca acordado e a brincar com os brinquedos que Maria tinha trazido. Carros e bonecos espalhados pela cama. Ele olhou para cima quando entrei, com um sorriso brilhante e inocente. Mamã, olha o que a Maria me deu. Ela disse que posso ficar com eles. Isso é maravilhoso, querido. E ela disse que o homem, o senhor já. Ele perguntou quais são as minhas comidas favoritas. Ela vai prepará-las para o almoço. A sua excitação era pura, imaculada pela realidade da nossa situação. Podemos ficar aqui, mamã, por favor? Gosto daqui. Olhei para o meu filho, para sua alegria, o seu conforto, a sua segurança, e senti as paredes a fecharem-se à volta do meu coração. Sim, querido, sussurrei, as palavras com sabor à rendição. Podemos ficar, pelo menos por agora, pelo menos até eu descobrir como nos salvar do monstro que pensava que nos estava a salvar. 3 semanas se passaram num estranho limbo. Lucas se recuperou totalmente, sua energia voltando à medida que a infecção desaparecia. Ele se adaptou à propriedade com a resiliência que só as crianças possuem, tratando a enorme propriedade como uma aventura, em vez de uma prisão. Ele corria pelos jardins, brincava com brinquedos que pareciam se multiplicar diariamente e encantava todos os funcionários que encontrava. E Dante? Dante observava tudo com uma intensidade que me causava dor no peito. Ele não pressionava, não exigia respostas ao ultimato que me dera. Em vez disso, simplesmente aparecia ao pequeno almoço, sentava-se calmamente à mesa, enquanto Luca tagarelava sobre os seus sonhos ao jantar, fazendo perguntas cuidadosas sobre o nosso dia. À noite, ficava parado na porta do quarto de Luca, observando-me ler histórias para dormir, sempre presente, sempre cuidadoso, como se tivesse medo de que um movimento errado destruísse qualquer fragilidade que tivéssemos encontrado.
A mãe dele visitou-nos no terceiro dia. Isabela Moretti era elegante e perspicaz, com o cabelo grisalho perfeitamente penteado e uma postura majestosa, apesar da idade. Ela olhou para o Luca com um desejo tão evidente que senti as minhas defesas ruírem ligeiramente. Ele tem os teus olhos, Dante, sussurrou ela, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto e o sorriso da avó dele. Ela foi gentil comigo, mais gentil do que eu merecia, talvez devido ao que eu tinha feito. Ela não fez perguntas sobre por que eu tinha partido ou onde eu tinha estado. Simplesmente aceitou Luca de braços abertos e agradeceu-me por mantê-lo em segurança. Mesmo que isso significasse mantê-lo afastado, essa aceitação tinha quebrado algo dentro de mim. Agora, de pé, nos jardins, observando Luca a perseguir borboletas com dois dos guardas de segurança mais jovens, que tinham sido designados como suas sombras, senti o peso de decisões impossíveis a pressionar-me. Ele está feliz. A voz de Dante veio de trás de mim, e eu não me assustei. Eu tinha me acostumado à sua presença novamente, à maneira como ele se movia pelo espaço como uma sombra. Por enquanto, isso é tudo que qualquer um de nós tem agora. Ele se aproximou de mim o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. O futuro é uma aposta que fazemos todos os dias. Falou como um homem que sobreviveu a mais tentativas de assassinato do que a maioria das pessoas tem aniversários. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. 6, na verdade, desde que partiste. Virei-me para olhar para ele, olhar realmente. As sombras sob os seus olhos tinham desaparecido, mas havia um cansaço nele que eu não tinha notado antes. Linhas ao redor da boca que revelavam estresse e noites sem dormir. Ele parecia mais velho do que os seus 32 anos. Por que não voltaste a casar? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Podias ter encontrado alguém que se encaixasse melhor no teu mundo. Alguém que não fosse você. Ele abanou a cabeça. Por que não há mais ninguém, Alicia? Nunca houve. Mesmo quando pensei que você tinha partido. Mesmo quando tentei convencer-me a seguir em frente, ele parou. O maxilar cerrou-se. Tu eras tudo para mim. Ainda és. Isso não é amor. É obsessão. Talvez. Ele não negou. Mas também é verdade. Estou cansado de fingir o contrário. Antes que eu pudesse responder, Luca veio a correr, ofegante e radiante de esforço. Mamã, viste? Quase apanhei um. Eu vi, querido. Estavas tão perto. Ele virou-se para Dante e eu observei o meu filho a estudar o homem que se tornara uma presença constante na sua vida. Senhor Moretti, sabe como apanhar borboletas? Sim. Dante agachou-se ao nível de Luca, algo que ele tinha começado a fazer nas últimas semanas, tornando-se menor, menos ameaçador. Mas o segredo é não as perseguir. Deixa-as vir até ti. Como? Ficas muito quieto, muito paciente, e eventualmente elas pousam em ti porque confiam que não as vais magoar. A metáfora não me escapou. Vi isso na forma como os olhos de Dante se voltaram para os meus. A deliberação cuidadosa das suas palavras. Podes mostrar-me? Perguntou Luca ansiosamente. Amanhã, quando o sol estiver mais quente e houver mais borboletas. Dante estendeu a mão, hesitando por um momento antes de despenteia o cabelo de Luca. O gesto foi tão natural, tão paternal, que senti algo mudar no meu peito. Luca sorriu e correu de volta para os seus guardas, já a tagarelar sobre técnicas de captura de borboletas. És bom com ele, disse baixinho. Estou a tentar. Dante levantou-se e vi a vulnerabilidade na sua expressão. Sei que perdi muito. Sei que não posso recuperar esses anos, mas talvez ele tenha feito uma pausa. Talvez eu possa estar presente para o que vier a seguir, se me deixares. E o que vem a seguir, Dante? Como será esse futuro? Ele a crescer rodeado de guardas e armas, a aprender que a violência resolve problemas, a tornar-se alguém como eu. A sua voz era suave. Penso nisso todos os dias. Em que tipo de homem ele se tornará? Que tipo de vida terá? Ele virou-se para me encarar de frente. Tenho feito mudanças, mudanças reais. O território do Giovanni. Não o absorvi. Deixei as famílias dividirem-no pacificamente. 3 negócios legítimos que eu usava como fachada, eu retirei-me, tornei-os realmente legítimos. Olhei para ele. Por quê? Porque quero que o meu filho herde algo que valha a pena. Não um império construído com sangue, mas algo. Ele lutou para encontrar as palavras. Algo de que ele possa se orgulhar.
Algo que não o destrua da maneira que me destruiu. Não se pode simplesmente afastar-se do que se é. Não. Mas posso evoluir. O nome Moretti sempre terá peso na cidade. Mas talvez esse peso possa vir de poder legítimo, influência política, perspicácia nos negócios. A mão dele procurou a minha, e desta vez eu não me afastei. Não sou ingênuo a ponto de pensar que posso apagar o meu passado, mas posso construir um futuro diferente para ele, para ti, se me ajudares. E a violência, os inimigos sempre existirão. A honestidade dele era gritante. Não posso mudar isso, mas posso minimizá-la, controlá-la, mantê-la longe desta casa, da nossa família. O seu polegar traçou círculos na minha palma. Já consolidei o poder com famílias que querem paz. A velha guarda que prosperava no caos. Estão a ser eliminados ou eliminados. Não é perfeito, mas é melhor do que era. Estás a pedir-me para acreditar em algo que nunca vi em ti. Estou a pedir-te que me des uma oportunidade. A outra mão dele subiu até ao meu rosto. Uma oportunidade real de ser o homem por quem te apaixonaste. Aquele que enterrei sob toda a escuridão porque achava que era assim que a força se parecia. Eu queria afastar-me, queria proteger-me da esperança que florescia traiçoeiramente no meu peito. Mas o toque dele era gentil e os seus olhos continham algo que eu não via há anos. Vulnerabilidade. Mãe, a voz de Luca interrompeu. Vem brincar conosco. Olhei para o meu filho, depois voltei a olhar para Dante. Para o homem que aterrorizava os meus pesadelos e protagonizava os meus sonhos. Que me magoava e me protegia na mesma medida. Que estava a tentar, realmente a tentar mudar. Preciso de tempo, disse finalmente. Tempo para ver se essas mudanças são reais. Tempo para descobrir se posso confiar em ti novamente. Leva todo o tempo que precisares. A sua mão saiu do meu rosto, mas ele não soltou a minha mão. Mas leva-a aqui comigo, conosco como uma família. Mesmo que seja uma família desestruturada, estamos a tentar reconstruí-la. E se eu decidir que não consigo fazer isso, que o risco é muito grande? A sua expressão escureceu ligeiramente. Então encontraremos outra maneira. Mas não vais deixar a Lísia, nem tu, nem Luca. Essa é a única coisa em que não posso ceder, ainda a fazer ultimatos, ainda a proteger o que é meu. Mas a sua voz estava mais suave agora. A diferença é que estou a tentar fazer isso de uma forma que não te destrua no processo. As semanas transformaram-se em meses. O verão deu lugar ao outono e a propriedade transformou-se numa profusão de cores. Luca começou a estudar à distância com um professor particular. Prosperou com a atenção e os recursos. Fazia perguntas sobre Dante com cada vez mais frequência. Por que ele estava sempre por perto? Por que nos olhava daquela maneira? Por que os funcionários o chamavam de senhor com tanta deferência? Desviei o assunto o máximo que pude, mas as crianças são implacáveis na busca pela verdade. Foi numa terça-feira à tarde, em outubro, que Luca finalmente me encurralou. Estávamos na biblioteca e ele estava estranhamente calado enquanto fazia um desenho. Mamãe. Ele pousou os lápis de cor. O Sr. Moretti é meu pai? A pergunta ficou no ar. Eu sabia que ela viria. Tinha ensaiado respostas na minha cabeça. Mas, diante dos olhos inteligentes e questionadores do meu filho, todos os meus discursos preparados morreram. O que te faz perguntar isso? Não sou burro. Ele disse isso com naturalidade. Eu pareço com ele. Ele olha para mim da mesma forma que o pai do Tommy olha para o Tommy, como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. E ele olha para ti como se... Ele fez uma pausa, como se estivesse triste e feliz ao mesmo tempo. Rapaz inteligente, inteligente demais. Sim, eu disse finalmente. Ele é teu pai. Luca processou isso com uma expressão séria. Por que não me contaste antes? Porque é complicado, querido. Coisas de adultos que tu tinhas medo dele. Não é uma pergunta, é uma observação. É por isso que partimos. É por isso que vivíamos num pequeno apartamento, apesar de ele ter tudo isto. Ajoelhei-me à sua frente, segurando as suas mãos. Eu tinha medo. Sim. Não de ele nos magoar, mas de como explicar isso a uma criança de 6 anos. Da vida que ele levava, das coisas perigosas que fazia. Eu queria manter-te em segurança, mas aqui estamos seguros. Ele olhou à sua volta para a biblioteca. Não estamos? Sim, e ele está a esforçar-se muito para ser bom. Eu sei disso. Luca apertou as minhas mãos. Ele pergunta sempre o que eu quero para o jantar.
E comprou-me aquele livro especial sobre dinossauros, apesar de eu só ter mencionado isso uma vez. E ontem, quando tive um pesadelo, ele ficou comigo até eu voltar a adormecer. Fiquei sem fôlego. Eu não sabia disso. Não sabia. O Dante tem ido ver o Luca à noite, e ele ama-te, mamã. Qualquer pessoa consegue ver isso. Luca, tu amas-o. A pergunta era tão direta, tão inocente e tão impossível de responder. Eu amava o homem que aterrorizava os meus sonhos. Ou amava a memória de quem ele tinha sido. Ou estava a apaixonar-me por quem ele estava a tornar-se. Esta versão cuidadosa e atenciosa que se esforçava tanto para ser digna de nós. Não sei, admiti. Eu o amei muito uma vez, mas muita coisa aconteceu desde então. Mas você poderia amá-lo novamente. A esperança iluminou o rosto dele. Poderíamos ser uma família de verdade, com uma mãe e um pai, como as outras crianças têm. Meu coração se partiu um pouco com o desejo em sua voz. Todo esse tempo, eu pensei que estava dando tudo a ele ao mantê-lo longe do mundo de Dante. Mas também lhe tinha tirado a única coisa que toda criança quer: uma família completa. Talvez, sussurrei, talvez pudéssemos. Naquela noite, depois de Luca adormecer, encontrei Dante no seu escritório. Ele levantou os olhos dos papéis que estava a rever, com uma expressão de surpresa no rosto. Alésia, está tudo bem. Ele sabe. Fechei a porta atrás de mim. Ele descobriu. Perguntou-me diretamente se eras o pai dele. Dante ficou muito quieto. O que lhe disseste? A verdade. Aproximei-me. Que és o pai dele. Que me fui embora porque estava com medo. Que parei. Que estás a tentar. Como é que ele reagiu? Melhor do que eu esperava. Sentei-me na cadeira em frente à secretária dele. Ele perguntou se podíamos ser uma família de verdade, como as outras crianças têm. Algo cru passou pelo rosto de Dante. E o que respondeste? Que talvez pudéssemos. Olhei nos seus olhos. Mas isso depende de ti. Depende se essas mudanças que estás a fazer são reais ou apenas aparentes. Ele levantou-se e contornou a secretária. Queres provas? Mostro-te os registros comerciais, os acordos de aliança, os... Não preciso de papelada, Dante. Também me levantei. Preciso de saber que se fizer isto, se me permitir confiar em ti novamente, se deixar o Luca conhecer-te como seu pai, deixar-nos ser uma família, não vais voltar a ser o homem que me fez fugir. Ele estava à minha frente em 2 passos, as mãos a segurar o meu rosto com um desespero que me fez suster a respiração. Não posso prometer que serei perfeito. Não posso prometer que não haverá perigo. Isso sempre fará parte do nosso mundo. Mas juro por tudo o que sou que nunca mais te farei temer-me. Nunca escolherei a escuridão em vez de ti. Passarei todos os dias do resto da minha vida a provar que posso ser o homem de que precisas. O pai que Luca merece. Dante, eu amo-te. As palavras saíram cruas e sem filtros. Amo-te desde o momento em que te vi naquele baile de caridade, quando me disseste que a minha gravata estava torta e que eu devia despedir o meu estilista. Amei-te quando caminhaste pelo corredor em minha direção. Amei-te mesmo quando te afastei com as minhas escolhas. E amei-te todos os dias destes 5 anos, mesmo quando pensei que nunca mais te veria. As lágrimas queimavam os meus olhos. Tens uma maneira terrível de demonstrar isso. Eu sei, eu sei. A testa dele encostou na minha. Mas deixa-me mostrar-te de forma diferente agora. Deixa-me provar que posso amar-te da maneira certa. Da maneira que constrói em vez de destruir. Da maneira que lhe dá liberdade dentro da segurança. Da maneira que faz com que queira ficar em vez de fugir. E se eu não conseguir, se o medo for muito profundo, então eu esperarei. Se o medo for o seu polegar enxugou uma lágrima que havia escapado. Eu esperarei o tempo que for preciso, porque perder-te uma vez quase me destruiu. Tê-lo aqui, mesmo que me odeie, mesmo que nunca me perdoe, é melhor do que a alternativa. Olhei para ele. Olhei realmente para ele e vi além do monstro, o homem por baixo. Aquele que tinha sido destruído pelo legado do pai, que pensava que a violência era força porque era tudo o que lhe tinham ensinado, que agora tentava desesperadamente desaprender uma vida inteira de escuridão. Não te odeio, sussurrei. Esse é o problema. Devia odiar-te depois de tudo. Devia odiar-te. Mas não odeio. Só tenho medo. Eu sei. Ele afastou-se ligeiramente.
Então, vamos com calma. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos! Eu beijei-o. Não planeei isso. Não pensei nisso. Mas, de repente, os meus lábios estavam nos dele e ele congelou por um instante antes de responder com uma fome que correspondia à minha. Os seus braços envolveram-me, puxando-me para perto, e senti 5 anos de saudade, dor e amor a invadir-nos. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Foi ele que começou, eu terminei, mas nem eu acreditei nisso. Não. A mão dele passou pelos meus cabelos. Aquilo foi um começo ou uma segunda oportunidade. Ou ele sorriu e isso transformou o seu rosto em algo lindo. Ou talvez fosse apenas o que ambos precisávamos há 5 anos. Isso não resolve tudo, eu sei. E ainda não confio em ti completamente. Vou reconquistar a tua confiança. E o Luca vem sempre em primeiro lugar. Se eu achar por um segundo que esta vida o está a magoar, então vamos mudá-la juntos. Ele beijou-me novamente, mais suavemente desta vez. Estou a falar a sério, Alésia. O que for preciso. Estamos nisto juntos agora. Os meses que se seguiram não foram fáceis. A confiança não foi reconstruída da noite para o dia. E houve momentos em que os velhos padrões ameaçaram ressurgir. Quando o instinto de controlo de Dante colidia com a minha necessidade de autonomia. Mas ele estava a tentar, genuinamente a tentar. E isso fez toda a diferença. Ele afastou-se dos aspectos mais violentos do seu negócio, delegando em associados de confiança. Ele frequentou terapia, terapia de verdade, trabalhando o trauma da sua infância. Ele aprendeu a pedir em vez de exigir, a discutir em vez de ditar, e lentamente, gradualmente, sentiu medo a soltar o seu aperto no meu coração. Luca prosperou. Ele chamava Dante de papá agora, dizendo isso com o mesmo carinho fácil que demonstrava por mim. Eles tinham os seus próprios rituais. Pequenos almoços de sábado de manhã, onde Dante lhe ensinava frases em italiano. Noites na biblioteca, lendo juntos. Passeios pelos jardins, onde Dante lhe ensinava sobre diferentes plantas. Observá-los juntos. Ver a gentileza que Dante demonstrava ao nosso filho. A paciência e o amor. Isso curou algo em mim que eu não tinha percebido que estava partido. Era uma manhã de primavera, quase um ano depois daquela noite no hospital, quando Dante me encontrou nos jardins. Eu estava a ler enquanto Luca brincava com os seus amigos, crianças cuidadosamente selecionadas dos funcionários, dando-lhe a infância normal que eu sempre quis para ele. Tenho uma coisa para ti. Dante sentou-se ao meu lado e notei que ele estava nervoso. Realmente nervoso. O quê? Ele tirou uma pequena caixa e o meu coração disparou. Antes que entres em pânico, não é o que estás a pensar. Ou talvez seja. Eu não sei. Ele parou, respirou fundo. Abre. Dentro havia um anel. Não era o enorme diamante que ele me deu quando nos casamos, mas algo mais simples. Uma safira rodeada por pequenos diamantes, elegante e discreta. Eu sei que tecnicamente ainda somos casados, disse ele baixinho. E sei que não tiveste escolha quanto a isso, então queria dar-te uma agora. Ele tirou o anel e segurou-o entre nós. Casa comigo, Alésia, desta vez de verdade. Não porque estás presa ou com medo ou não tens outra opção, mas porque escolhes a mim, porque escolhes a nós, porque acreditas no que estamos a construir aqui, Dante. Eu amo-te. A voz dele estava firme agora. Claro, eu amo-te mais do que achei possível amar alguém. Tu me tornaste melhor. Não perfeita, nem perto disso, mas melhor. E o nosso filho, a sua voz embargou. O Luca é a melhor coisa que já ajudei a criar. O melhor legado que poderia deixar. E quero passar o resto da minha vida sendo digno de vocês dois. Então, por favor. Ele olhou nos meus olhos. Escolhe-me, escolhe-nos, escolhe esta vida que estamos a construir juntos. Olhei para o anel, depois para o Dante, depois para o Luca brincando ao sol, rindo, seguro e feliz. Pensei na mulher que eu era há um ano, aterrorizada, exausta e sozinha. E na mulher que eu era agora, ainda cautelosa, ainda a curar-me, mas sem fugir mais. Sim, sussurrei e vi a alegria transformar o rosto de Dante. Sim, vou casar contigo de verdade desta vez. Ele colocou o anel no meu dedo e beijou-me com uma ternura que falava de segundas oportunidades e novos começos.
Luca viu-nos e veio a correr, exigindo saber o que estava a acontecer. Dante pegou-o no colo e explicou que agora seríamos uma família de verdade. Finalmente, declarou Luca fazendo-nos rir. Esperei por isso uma eternidade. E ali no jardim, nós três juntos, percebi que às vezes o caminho para a felicidade não era reto. Às vezes, era preciso fugir para encontrar forças para voltar. Às vezes, era preciso separar-se para curar-se corretamente. Às vezes, o amor significava atravessar o fogo e sair do outro lado, marcado, mas inteiro. Casamos novamente 6 meses depois. Uma pequena cerimônia nos jardins da propriedade, apenas com familiares e amigos próximos. Isabela chorou durante toda a cerimônia. Lucas foi o porta-alianças e levou a sua função muito a sério. E quando Dante e eu trocamos votos, desta vez verdadeiros, escritos com o coração, eu acreditei em cada palavra. A vida que construímos não era perfeita. O mundo de Dante sempre teria sombras. E ainda havia noites em que eu acordava com medo. Mas agora enfrentávamos esses medos juntos. Ele cumpriu as suas promessas. A violência ficou longe da nossa casa. O seu negócio cresceu e se tornou mais legítimo a cada ano. E Luca cresceu sabendo que era amado intensamente por ambos os pais. 5 anos após o nosso segundo casamento, vendo Luca soprar as velas do bolo do seu 18º aniversário, rodeado de amigos, risos e luz, com o braço de Dante à minha volta, percebi algo profundo. Passei tantos anos a fugir desta vida, deste homem, deste amor. Mas, no final, o que eu estava a fugir era do próprio medo. Medo de ser magoada, medo de perder o controlo, medo de confiar em algo tão perigoso e imprevisível como o amor. Mas o amor verdadeiro, valia o risco. Dante inclinou-se e deu-me um beijo na têmpora. Feliz. Sim, sussurrei de volta, sentindo isso com cada fibra do meu ser. Estou feliz. E pela primeira vez em muito tempo, não estava a olhar por cima do ombro. Não estava a planear uma rota de fuga. Não estava à espera que tudo desmoronasse. Eu estava apenas aqui, presente, em casa, com o homem que amava, o filho que tínhamos criado e a vida que lutamos tanto para construir. Tínhamos atravessado o fogo e sobrevivido. E do outro lado, encontramos algo que valia tudo o que tínhamos suportado para alcançá-lo. Desta vez, encontramo-nos de verdade, desta vez para sempre, e isso era suficiente.